Eu aproveitei essa última crise no mercado para comprar mais ações para minha carteira e inclusive adicionei 2 posições novas. E nesse vídeo aqui, além de contar para você quais ações eu aproveitei para comprar, eu também quero passar um pouco do meu racional e contar para vocês como eu movimento a minha carteira durante esses períodos de estresse que costumam se traduzir em excelentes oportunidades. E para você descobrir tudo isso, é só assistir esse vídeo aqui até o final e eu já te peço para deixar o teu like e te inscrever aqui no canal. Atualmente aqui no Brasil, nós temos um governo muito ruim e um banco central que infelizmente se mostra cada vez mais incompetente. Mas eu nem quero falar muito sobre isso. Eu vou deixar para falar mais sobre esses assuntos na live de terça-feira que eu faço às 19 horas. Mas é fato que essa combinação que eu acabei de citar costuma trazer muita volatilidade para o mercado e, consequentemente, nos traz muitas oportunidades muito interessantes. E como eu já comentei no detalhe nesse vídeo aqui, se você é do tipo de investidor que investe em bolsa, mas fica todo deprimido, com raiva e querendo desistir da bolsa quando tem um momento de estresse, talvez a bolsa não seja para você. Talvez o mais adequado seja a renda fixa, seja um outro ativo sem muita volatilidade. O investidor de bolsa precisa olhar para esses momentos de crise, de volatilidade, como um momento de grandes oportunidades. Mas para isso, é necessário ter uma visão de longo prazo, um horizonte de investimento alongado, é preciso saber o que está fazendo, quais ações você está comprando e também é necessário ter uma estratégia de investimento. Tendo uma estratégia de investimento, uma estratégia de alocação, durante esses momentos de crise, você certamente vai ter posições que vão defender a sua carteira, eventualmente também vai ter um pouco de caixa que vai poder utilizar nesses momentos para comprar ações ainda mais baratas e pode também mexer em alguma posição aqui ou ali. E foi justamente isso que eu fiz na minha carteira nos últimos dias e também é o que eu instruo os meus clientes a fazerem com as suas carteiras pessoais. Inclusive, se você quiser se tornar o meu cliente tanto da assessoria quanto da mentoria, é só você conferir os links aqui na descrição e no comentário fixado. A diferença entre as duas é que a mentoria não tem restrição nenhuma, qualquer um pode ser o meu mentorado, e aí eu vou te ajudar a montar a tua carteira e acompanhar o mercado, e a assessoria é exclusiva para investidores que tenham a partir de R$500 mil para investir. E na assessoria, aí sim, além de montar a carteira, acompanhar o mercado, acompanhar as posições, eu vou acompanhar a tua carteira junto contigo no dia a dia. Falando agora sobre os meus últimos movimentos, uma coisa que eu fiz normalmente, e eu acredito que todo mundo deve continuar fazendo, principalmente quem investe para médio e longo prazo, é manter o aporte. Eu mantive meu aporte mensal como faço em todos os meses, estando o mercado bom, ruim, péssimo ou excelente. E além desse aporte, eu fiz mais 2 movimentos. O primeiro movimento foi pegar um dinheiro que eu tinha em caixa, numa renda fixa com liquidez diária, que é justamente para ser usada em alguma oportunidade do mercado, juntar com esse meu aporte. E o segundo movimento foi dar uma ajustada em algumas posições da minha carteira. Quem me acompanha um pouco mais de tempo sabe que eu geralmente tenho uma carteira um pouco mais concentrada em teses que eu gosto bastante. No entanto, nesse momento atual do mercado, tem tanta tese bacana, tem tanta ação de empresa boa, com bons números operacionais, empresa caixa líquido e empresas com triggers importantes para frente, negociando a preços extremamente descontados, que eu me obrigo a ter uma carteira um pouco mais diversificada para justamente ter exposição a essas teses que eu julgo extremamente interessantes. Dessa forma, eu dei uma diminuída estratégica em algumas posições que estavam muito grandes na minha carteira, como por exemplo Banco Inter e Eletrobras, justamente para poder juntar esse valor com o meu caixa e com o meu aporte e poder fazer essas novas aquisições durante esse período de crise na bolsa. Notem que eu não zerei nenhuma posição que eu tinha. Eu continuo gostando muito de Inter, continuo gostando muito de Eletrobras e acredito que são empresas que ainda têm um bom potencial pela frente. Eu apenas dei uma diminuída na minha posição, porque realmente as minhas posições em Inter e Eletrobras eram posições bastante grandes e agora eu trago elas para uma posição um pouco menor para poder colocar novas teses na carteira. E eu usei esse dinheiro para reforçar algumas posições que eu já tenho em carteira e que, na minha opinião, estão extremamente descontadas, sem nenhum sentido.
E também adicionei 2 novas ações à minha carteira e é bem provável que se os preços continuarem assim, eu venha a fazer novos movimentos nas próximas semanas. E obviamente todos os movimentos que eu fizer, eu vou passar para os meus clientes no grupo de acompanhamento da mentoria e da assessoria. Uma ação que eu aproveitei para comprar um pouco mais nos preços atuais e que na minha opinião está extremamente descontada foi a Multilaser. Eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando no detalhe a tese da Multilaser. Mas para resumir aqui para vocês, hoje a Multilaser está negociando perto de 0,3 vezes preço-valor patrimonial, o que é extremamente descontado. Sendo que ela é uma empresa que não tem dívida, é caixa líquido, é uma empresa geradora de caixa e a tendência é que a companhia tenha um segundo semestre e principalmente um ano de 2025 muito superior ao que foi o primeiro semestre de 2024. Existe uma série de ruídos e desconfianças em torno da empresa, mas quando a gente para fazer conta, na minha visão fica muito evidente que é uma ação extremamente descontada. Por exemplo, olhando para 2025. Em 2025, a Multilaser vai ter uma fonte de receita importante, que são as vendas para o governo. As vendas para o governo foram bem fracas em 2024. E para 2025, a empresa já tem cerca de 800 milhões de reais contratados que serão em vendas para o governo. Com isso, eu espero que a Multilaser atinja uma receita líquida na casa de 4 bilhões de reais em 2024. E aqui eu estou sendo até mesmo conservador. E como a empresa está retomando seu operacional, eu vejo a Multilaser entregando uma margem líquida de 10% em 2025, que inclusive é uma margem líquida inferior ao que a Multilaser costumava entregar nos anos pré-pandemia. Se a empresa realmente entregar essa receita de 4 bi e a margem líquida de 10%, a Multilaser vai ter um lucro de 400 milhões de reais em 2025. Hoje, a companhia tem um valor de mercado de 1,3 bi. Com esse valor de mercado e entregando um lucro líquido de 400 milhões de reais, como eu já comentei, a Multilaser estaria negociando a 3,3 vezes preço-lucro para 2025. E quando eu olho para isso tudo, uma empresa a 3,3 vezes preço-lucro para o ano que vem, a 0,3 vezes preço-valor patrimonial, uma empresa caixa líquido, geradora de caixa, é impossível eu não comprar mais ações da Multilaser. Outra empresa que eu aproveitei para aumentar a posição, mas essa em uma intensidade um pouco menor, até porque eu já tenho uma posição relevante nessa companhia, foi a Simpar. A Simpar, todo mundo sabe, é uma empresa que é tradeada como uma proxy dos juros. Se os juros sobem, a Simpar apanha e o mercado vem trabalhando dessa forma. No entanto, eu vejo todos os negócios da Simpar melhorando muito a sua operação, tanto as empresas listadas em bolsa, quanto as empresas não listadas em bolsa, que inclusive o mercado olha muito pouco para essas companhias. Nesse segundo semestre de 2024, nós teremos a JSL entregando um semestre muito melhor do que foi o primeiro, nós teremos a Movida continuando a sua melhor operacional e provavelmente a Vamos também tende a ter um segundo semestre muito melhor, porque o primeiro semestre teve uma série de não recorrentes que afetaram bastante o balanço da companhia. Além disso, falando das empresas fechadas, nós temos a Ciclus, que no segundo semestre vai apresentar um resultado cheio das suas 2 operações, tanto no Rio de Janeiro quanto no Pará. E para 2025 nós temos a CS Infra, que vai entregar no primeiro semestre do ano os 2 terminais do Porto de Aratu, que tem o potencial de trazer uma receita excelente para a Simpar. Mas infelizmente o mercado não olha para isso quando vai analisar a Simpar. O mercado simplesmente olha para a alavancagem da companhia e esquece de todo o resto. Esquece que o Grupo Simpar tem muitos ativos líquidos que podem ser vendidos a qualquer momento. Esquece que a companhia já falou várias vezes que vai desalavancar. Esquece que é uma empresa muito bem gerida, muito bem tocada e por conta disso o papel fica meio abandonado, principalmente quando a gente tem uma alta nos juros. Eu expliquei com muito mais detalhes a minha tese de Simpar nesse vídeo aqui. Então, se você quiser entender melhor a minha tese sobre a companhia, é só assistir aquele vídeo ali mais tarde. Falando agora das posições novas que eu adicionei à carteira, a primeira delas foi a Dexus. A Dexus é uma empresa que vem fazendo um trabalho excepcional nos últimos anos, desde que a empresa passou por uma grande reestruturação. De lá para cá, a companhia vem melhorando a sua governança, vem melhorando as suas operações e vem ficando cada vez mais eficiente. A Dexus é hoje uma empresa cujos 2 setores onde ela atua
tanto o setor de resinas termofixas quanto o setor de tubos de aço passa por um momento mais fraco do ciclo. No entanto, mesmo durante esse período mais fraco do ciclo, a Dexus é uma empresa que continua gerando caixa, é uma empresa caixa líquido, não tem dívida e é uma companhia que consegue pagar dividendos interessantes. Inclusive, dá pra gente dizer atualmente que a Dexus até tem caixa demais. Ela deveria distribuir um pouco mais do seu caixa para os acionistas, justamente para ficar com uma estrutura de capital mais otimizada. E além disso, a Dexus é uma empresa bastante descontada. É uma empresa que hoje negocia a uma vez preço-valor patrimonial e para o ano que vem, com os setores da companhia mais ou menos da mesma forma que estão hoje, eu vejo a Dexus negociando na casa de 4 vezes preço-lucro. E se acaso nós tivermos uma leve melhora nos setores da companhia, aí sim a Dexus vai estar negociando ainda mais barato. E eu também expliquei a tese da Dexus no detalhe nesse vídeo que está aparecendo aqui no card. Depois tu clica aqui e vai assistir. E por fim, a outra empresa que eu adicionei à minha carteira foi a Cosan. A Cosan é uma companhia que eu venho namorando há bastante tempo. Ela tem algumas características bem parecidas com a Simpar. Por exemplo, a Cosan também é uma holding que tem uma dívida elevada. No entanto, os negócios da Cosan, eles têm uma natureza mais conservadora do que os negócios da Simpar, o que acaba criando uma diferenciação entre as duas companhias. Para quem não conhece, a Cosan é a holding que controla a Raizen, a Rumo, a Compass, a Moove e a Radar. E aqui é chover no molhado falar da qualidade dos ativos do grupo Cosan. Apesar disso, a Cosan tem um problema, na minha opinião, que é uma posição em Vale que eles montaram há mais ou menos 2 anos atrás e que vem, de certa forma, prejudicando a companhia. No entanto, eu acredito que eles tendem a se desfazer dessa posição de Vale nos próximos trimestres, isso porque a Vale já escolheu seu novo CEO. E muito se acredita que uma das intenções do grupo Cosan ao montar essa posição relativamente grande na Vale era justamente tentar influenciar na escolha desse novo CEO, o que acabou não acontecendo. Além disso, tem um trigger muito importante para a Cosan que está prestes a acontecer. A companhia já entrou com um pedido para fazer o IPO da Moove nos Estados Unidos. A Moove é a empresa do grupo Cosan que trabalha com lubrificantes, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos e na Europa. A tendência é que o IPO da Moove aconteça nos próximos meses. E só para a gente ter uma ideia, a Moove está buscando um valuation de 12 bilhões de reais nesse IPO. Só para efeito de comparação, a Cosan vale hoje na bolsa 23,4 bilhões de reais. É uma discrepância extremamente grande na minha opinião, e esse IPO da Moove pode ajudar a destravar um bom valor para a Cosan. Primeiramente porque esse IPO vai trazer à tona o real valor da Moove dentro do grupo Cosan. Hoje, no valuation atual da Cosan, a Moove não está nem perto de ser avaliada em 12 bilhões de reais. Mas se o IPO acontecer nesse valuation, o mercado vai ter que refazer suas contas e, consequentemente, refazer o valuation da Cosan. Além disso, com esse IPO acontecendo, vai entrar um bom dinheiro no caixa da Cosan e que certamente vai ajudar a companhia a desalavancar. E como a alavancagem alta sempre foi uma grande crítica do mercado com relação ao grupo Cosan, isso certamente tende a destravar valor dentro da empresa. No entanto, na minha visão, mesmo que esse IPO não destrave tanto valor assim, a Cosan é uma empresa de excelente carrego para médio e longo prazo. E com as suas operações melhorando, com as suas empresas entregando retorno, essa ação mais cedo ou mais tarde vai ter que andar. Com isso eu quero dizer que eu não estou comprando a Cosan simplesmente por conta desse gatilho de curto prazo, mas sim é uma posição que eu pretendo carregar por muito mais tempo e é bem provável que eu aumente um pouco mais a minha posição de Cosan ao longo dos próximos meses. Bom, foi assim que eu aproveitei essa mais recente crise no mercado. E agora eu quero saber de você. Como você aproveitou essa mais recente crise, essa mais recente oportunidade? Comprou mais ações, vendeu ações, tá de fora da bolsa, tá pessimista, tá otimista, enfim, manda o que você quiser que eu quero saber. E por fim, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e de compartilhar esse vídeo com um amigo, familiar, grupo de investidores, com quem você quiser. Tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.